cênicas e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre as funções da arte. Quando a gente pensa funções da arte, né? Qual a funcionalidade? A arte é um código, é linguagem que comunica. Então, como a gente comunica, a gente pode ter várias intenções. A arte não vai ser diferente disso. Quando você para pensar, qual seria a função da arte? Para que serve a arte? Aí vocês aprendem lá na 4ª série e fica repetindo isso até o ensino médio. A arte serve para expressar as emoções também. Mas a gente tem que lembrar que ela pode servir para muitas outras coisas. Primeiro, a gente tem que discutir um pouquinho sobre essa questão da utilidade, né? Então, assim, utilidade significa aquilo que serve para alguma coisa, é útil. A gente vive numa sociedade que ela é muito apegada à sensação de servir para algo. Se aquilo lá não serve, não trabalha, a gente costuma não dar valor. Esse pensamento, para mim, é um pensamento muito pobre, que nós podemos elevá-lo, podemos acrescentá-lo. Então, quando a gente vai discutir funções, é mais um jeito de ver essa matéria. Então, eu posso usar a arte para expressar minhas emoções, eu posso usar a arte para defender um ideal, uma ideologia, eu posso usá-la para terapia, para treinar códigos também, trabalhar com materialidades, criar coisas novas. Muita gente associa o fazer artístico com a criatividade. Isso é uma associação possível, mas não é a única forma de ser criativo. Então, assim, eu quero que vocês saiam dessa aula pensando assim, beleza, a arte tem inúmeras funções, mas não fique pensando que uma obra vai ter só uma função. Uma obra pode ser apenas para te cativar, uma obra pode servir apenas para fazer você pensar com o olhar do outro. Uma obra pode alertar para a poluição ambiental. Uma obra pode alertar para dizer que a nossa sociedade não está andando do jeito que deveria. Ou pode concordar. Temos que tirar também esse pensamento que a arte é algo iluminado, que só pessoas boas e de coração incrível conseguem fazer e acessar, né? Se você parar para pensar, quando a gente pensa no nazismo, o cinema foi uma ferramenta importantíssima para isso. Beleza? Então vamos prosseguir. Para facilitar um pouquinho esse entendimento, né, da questão da função da arte, nós dividimos para estudo em duas funções, as acadêmicas e as cotidianas. O que seria a acadêmica? Seria essa forma de estudar a arte, de pensar a arte, entender a teoria que está por trás dela. E o que seria cotidiano? Seria essa utilidade em todos os momentos da nossa vida. Então, quando você vai escolher um determinado tipo de acessório, você está escolhendo um design, ou seja, você está usando a arte de forma cotidiana. Quando você resolve maratonar uma série para fugir da sua realidade, você embarcar na vida daqueles personagens, você está com a intenção de fuga da realidade e está usando a arte dentro de uma função cotidiana. E aí, dentro dessas duas divisões, tem mais subdivisões. Quais são elas? Na função acadêmica, isso aí é uma coisa importante, tá, galera? Porque isso costuma ser cobrado em provas. Nós temos 4 formas de encarar a arte, que seria de forma pragmática, naturalista, formalista e interativa. A função interativa é uma novidade. Vai começar mais para aquela discussão dentro da década de 90, quando a gente começa a ter, dentro dos museus, aquelas artes que você pode interagir com elas, você pode mexer, você pode alterar aquela obra do que ela foi concebida pelo artista. A pragmática é o quê? É quando você usa a arte com uma intenção clara de propagar uma ideologia, uma crença. Então, as propagandas russas, por exemplo, eu tinha cartazes muito bem elaborados, com desenhos, sempre mostrando a soberania do povo, usando cores fortes, com a intenção de defender o regime comunista.
Isso só acontece dentro da política? Não. Por exemplo, se você entrar nas igrejas, a arquitetura de várias igrejas católicas são o quê? Aquelas igrejas enormes, com aquele teto bem alto, bem alto, bem alto, que você vai entrar e você vai se sentir o quê? Pequenininho. Qual é a intenção disso? Qual é a intenção dessa arquitetura? É você lembrar que perante a maioridade de Deus, você é um ser humano, miúdo, pequeno. Lembrar a humildade que você tem que ter perante a essa entidade religiosa. Forma pragmática também pode ser quando você usa a arte para protestar. Então, assim, é tudo que você usa a arte como meio, como instrumento, certo? O resultado final não necessita que sejam de determinada característica de um movimento, de uma determinada cor, formato ou um tipo específico do teatro. Não, o que importa é a mensagem que você vai passar. Ao contrário da arte formalista. A formalista, como o nome já diz, é apegada ao quê? A forma, as formas. Então, se eu estou fazendo uma escultura e quero fazer algo abstrato, eu vou trabalhar com a ideia do retângulo, do triângulo, da profundidade, os materiais que eu vou utilizar. Então, assim, eu estou muito preocupada em jogar esses elementos dentro de uma forma. Por isso que é a arte formalista. E aí eu vou ter muito característico também movimentos artísticos ao longo da história que vai estar mais abertos para a forma do que outros. Tá claro? Vocês estão conseguindo acompanhar? Daqui a pouco eu vou jogar o slide no vídeo para você ver melhor esses exemplos. Beleza? Temos a arte naturalista, que é o quê? É a arte que quer passar a realidade, imitar a realidade, mostrar as coisas como são. Logo, na pintura eu vou ter muitas paisagens, eu vou ter muitos retratos. No teatro eu vou ter o teatro realista, que o meu cenário vai ser o máximo possível parecido com aquela realidade. Se eu quero uma sala, minha sala vai ter um sofá, um tapete, elementos realistas, reais, não é um desenho. Eu não vou ter um desenho de um vaso, eu vou ter o vaso em cena. A naturalista é isso. Eu quero transformar a realidade eu quero mostrar a realidade tal como ela é o máximo possível. E a interativa eu falei logo no início. É essa obra que você pode interferir. Então, por exemplo, vamos para a TV. Na TV teve uma época que tinha um programa que se chamava Você Decide. O que acontecia? Eu tinha uma cena, uma história, um enredo, e chegava um momento que parava e falava assim: e aí, o que acontece? Vamos pegar um exemplo bem tranquilo. Mulher tá querendo ter 2 maridos. Esse exemplo é ótimo, né? Super tranquilinho. E aí apresenta toda a relação que ela tem com fulaninho, o Carlos Alberto, e outra relação que ela tem com o Alberto Maurício. E aí vai mostrando várias coisas que o Carlos Alberto faz, que o Alberto Maurício faz, e no final parava o programa e falava assim: e aí, quem ela vai ficar? Fulano ou fulano? Você decide. Ou então vamos criar uma história polêmica. E aí, ela vai ficar casada apenas com um? Ou ela vai ser uma Dona Flor e seus 2 maridos? Casar com 2 maridos? Você está interagindo com aquela obra, você está interferindo. Então, gente, só revisando, quando eu tenho a função acadêmica, eu divido nessas 4. Formalista, naturalista, pragmática e interativa. Claro? Aproveite esse momento e coloque no seu caderno as 4 funções acadêmicas e suas características. Dentro da função cotidiana, existem inúmeras formas. Então, eu vou mostrar aqui as que são mais cobradas em prova. Vamos comigo? Então tá. Funções cotidianas, desculpa. Dentro dessa questão, nós vamos ter função didática, que é o quê? Quando eu quero ensinar algo, eu uso a arte como meio para passar uma ideia, uma matéria específica, quero falar de determinadas... Por exemplo, quem usa muito? O Detran. O Detran faz várias peças teatrais que apresenta nas escolas
para conscientizar as pessoas da importância dos cuidados no trânsito. Então eu estou usando a arte como função didática. Eu também posso ter a função científica. A função científica é o quê? É quando eu pego elementos da arte para explicar questões científicas. Um exemplo muito famoso é o Escher. O que o Escher faz? Ele trabalha com a ilusão de óptica, ele pinta as coisas. Então, por exemplo, tem vários quadros dele que ele consegue pôr conceitos matemáticos que são difíceis de explicar, como o paradoxo. Então, o que é o paradoxo? É quando você tem duas afirmações corretas, sendo que uma afirmação diz o contrário da outra. As duas estão certas, mas elas estão afirmando ideias diferentes. E o Escher, por exemplo, conseguiu pintar o paradoxo. Logo, eu estou usando como função científica. Existe também o grupo Pilóbulos, que é um grupo de dança. Todas as apresentações deles são o quê? Inspiradas na natureza, na biologia, nos movimentos dos neurônios, nos movimentos das células, dentro da fauna marinha. Então, o que eles fazem? Eles estudam bastante, apresentam danças e logo vários também cientistas usam como recurso para visualizar diversos fenômenos, certo? Tem também a função histórica. A função histórica é o quê? É quando você tem uma obra que ela retrata aquele tempo e a partir de determinado tempo, período, época, nós conseguimos tirar algumas conclusões, algumas conjecturas. Isso acontece muito, por exemplo, no teatro grego. No teatro grego, o que eu tenho? Eu tenho vasos, eu tenho fragmentos, eu tenho paredes pintadas. E com essas pinturas, eu consigo imaginar que histórias elas estão contando, ou o que aquelas pessoas daquele tempo acreditavam. Vamos nessa? Tem mais coisa. Esse assunto é um pouquinho extenso, mas a gente vai pegando aos poucos. Nós temos a função cívica e a função social. Muitas pessoas confundem uma com a outra. Porque a cívica tem a ver com a questão da cidade. Então, é quando você tem, por exemplo, a bandeira. Quando você entende o que significa bandeira nacional, você está entendendo que aquele brasão tem um código, tem cores, formatos que significam algo. Algo que remeta à sua pátria. O que a gente tem também? Muitos monumentos, muitas estátuas. Eu não sei se vocês têm acompanhado por agora, por exemplo, muitos movimentos relacionados à questão do racismo, Vidas Negras Importam, estão querendo, importa, né? Vidas Negras Importam. Estão querendo derrubar algumas estátuas que são de colonizadores, são de pessoas que influenciaram no genocídio desse povo. E essas pessoas são homenageadas. E elas não querem mais aceitar isso. Aquela estátua, naquele momento, ela tem uma função cívica. Eu tenho uma obra de arte para ressaltar alguém ou uma pessoa. Então, é uma discussão muito interessante. Você mesmo, pensa só. Né, na sua cidade, existe algum monumento, alguma referência que conta a história da sua cidade? Por exemplo, em Ceilândia tem a Casa do Cantador. É muito interessante. Primeiro porque é a primeira obra arquitetônica do Niemeyer que é fora do plano piloto. E na frente nós temos uma estátua que tem um violeiro. Está fazendo uma referência do que tem naquela casa. Então ela tem uma função cívica. Já a função social é quando você usa a arte para mudar a sociedade onde ela está inserida. O jovem de expressão, que também fica na Ceilândia, por exemplo, é um bom exemplo. Eles dão aula de cinema, aula de hip hop, aula de teatro. Com o quê? Com a intenção que os jovens tenham mais o que fazer do que, sei lá, ficar em casa assistindo repetidas novelas de sessão da tarde. Põe ele para criar, certo? Vocês conseguem então entender um pouco a diferença do que seria função social e função cívica? A função cívica está muito mais atrelada com esses conceitos de nação, da cidade onde você está, da história que formou aquele lugar. E a social tem muito mais a ver com o presente e é essa ideia de pensar a arte como transformadora, como formadora de novos mundos. Beleza? A gente também tem a função referencial, que parece muito com a cívica, mas
A única diferença é que ela está mais atrelada a significar aquele lugar. A casa do cantador entra aí de novo. Quando eu tenho o violeiro, eu também estou significando que aquele espaço é um espaço de música. É um espaço onde eu recebo essas pessoas com essa habilidade, né? A questão do tocador e principalmente essa figura do violeiro. Então eu estou criando uma referência. O Palácio da Justiça, que tem o símbolo da justiça também. Os dois candangos na Praça dos Três Poderes. Todas essas obras apresentam função cívica e referencial. Uma pegadinha que eu já vi em várias provas. Falar que uma obra de arte ela tem uma função específica. Não. Às vezes a linguagem artística vai ter 3, 5, várias funções. Elas não vão estar atreladas apenas a um significado. Função lúdica, função ornamental, função ecológica. A lúdica, gente, é quando você usa a arte para divertir, para entrar nesse mundo do sonho, como entretenimento. Então, muitas obras, elas não precisam significar alguma coisa, elas não precisam ter um conceito por trás, mas você gosta porque você acha interessante aquela cor, aquela mistura de cor. Ou então você leva lá um bebê, né? Existem, por exemplo, teatros para bebê. Tem uma peça muito interessante que é o pessoal preparando pão. Pão. Eles estão fazendo pão e aí eles amassam, né? Aí a criança fica vendo, aí vê o pão crescendo, depois o pão é assado, aí vem o cheiro, é sensorial. Então é o que? Proporciona uma experiência. A função lúdica tem essa ideia de proporcionar uma experiência que está além da nossa compreensão intelectual. Ela proporciona uma experiência de tato, de sentido, de emoções, de memórias. Lembra um pouquinho a ideia da função ornamental. A função ornamental é uma coisa que muitos alunos, quando estão fazendo artes cênicas, confunde quando vai fazer um cenário. Tô lá explicando que o cenário é linguagem, que cenário serve para alguma coisa. Aí a pessoa vem e fala assim, não, vou pôr essa florzinha aqui porque eu acho bonitinho. Usa pensando numa ideia decorativa. A função ornamental, ela vai ter isso, ela vai ser decorativa. Também não precisa significar algo, mas vai ser algo que vai tornar aquele lugar ou mais belo, ou mais harmonioso, ou vai ter mais a sua cara, vai dar um código, né? Vai mostrar, nossa, essa pessoa aqui gosta de coisas mais retrôs, ou, essa pessoa aqui gosta de elementos mais modernos. Essa pessoa é viciada em história em quadrinhos. A função ornamental tem essa ideia, tá muito associada à ideia de decoração, certo? E a função ecológica? A função ecológica tem começado muito depois da década de 90, principalmente depois do advento do Rio Eco 92. Na função ecológica, eu estou preocupada com o material que eu uso, eu estou preocupada em denunciar, né, como o meio ambiente está sendo destruído, como o meio ambiente é maltratado. Sempre vou estar lidando com esses assuntos que tem a ver com a natureza, essa natureza que a gente pensa, né, como geologia, como geografia, nossas matas, florestas, os animais em extinção, a produção do lixo. Então essa arte ela vai estar muito voltada para esses tipos de denúncia. Lembra um pouquinho a função crítica. O que é a função crítica, né? A própria palavra já diz. Crítica é quando eu pego e discuto a sociedade, as atitudes, as formas de pensar, os meios como a justiça opera. Nós vamos ter muitos exemplos dentro do teatro. Por exemplo, nós temos o Augusto Boal, que é um ótimo exemplo, que é o teatro de protesto, o teatro fora, é o teatro que faz com que você imagine, mostre uma situação e você pensa, não, mas essa situação não está certa. E depois, dentro da formação, você percebe meios para mudar essa situação. Muitos quadros que denunciam a fome, a forma de produção. Você vê muito em ilustração, músicas, né? O que seria do rock ou do rap se não fosse para reclamar da sociedade, não é mesmo? Então, vocês viram que tem inúmeras funções. E se você trabalhar e prestar atenção,
Pode surgir outras, mas essas são as mais importantes, são as mais cobradas nos testes de seleção. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, eu estou disponível. Vai ter o link de contato aqui embaixo do vídeo. Agradeço pela sua atenção e até mais. Antes de ir embora, se inscreva no canal